repente, em 15 segundos, vai falar mal de 3 mil pais. Pois E isso que eu falo, assim... Eu falo, pô, você não precisa concordar. Não. Porque eu, por exemplo, eu não tô na sala de aula pra dar minha opinião e nem quero. E não é o teu papel, né, professor? O teu papel é abrir os livros, né? Exatamente. Abrir os livros e abrir para que os alunos questionem, tem as opiniões deles. Exatamente. Sim. Então, assim, eu não... Na sala de aula, por exemplo, nas minhas redes sociais, aí eu tô... Né, aí é outra parada. Eu que penso mais. Sim. Mas eu tenho essa questão, acho que muito ética, né, do indivíduo que a gente precisa ter na sala de aula, assim como o professor de química, o professor de física, o professor de história, de outras matérias, ele tem a sua liberdade fora da sala e também tem o seu rigor teórico dentro da sala de aula, né? Ele não chega, eu vou ensinar só essa parte da química aqui porque é o que eu gosto. Não, a gente ensina os conceitos todos. Sim. E aí a gente faz isso e eu falo, pô, vamos aprender sobre isso aqui, e aí vocês vão ver o que vocês concordam e o que vocês não concordam. Mas para eu concordar, eu preciso saber o que está acontecendo. Exatamente. E aí que entra o só sei lá do Sócrates, que pô, eu sei sobre isso, se eu não sei sobre isso, como que eu vou criticar isso? Né? Então eu preciso ler sobre, preciso questionar por que eu não concordo ou concordo, e aí sim... falar alguma coisa sobre. Né? Você está falando, eu acho que falta um pouco disso em outras matérias. É claro que a gente, matemática é uma coisa que não tem muita interpretação, são números e tal, né? Eu tinha uma matéria quando eu estudava que era Educação Moral e Cívica. Eu nem sei se existe essa matéria hoje em dia, não deve mais existir isso aí, né? Mas isso há muito tempo atrás, 37 anos atrás ou mais, talvez há 40 anos atrás, eu aprendi. Engraçado que alguns conceitos daquilo lá, claro que reformulados, né? E eles ainda existem em mim. Eu consigo me lembrar um pouco daquilo que era falado e, assim, ele não era embutido nenhum pensamento da pessoa. Ele só jogava. Pô, pensa a respeito disso. Pensa a respeito da sua mãe em casa fazendo a tua comida. Pensa a respeito do teu pai que vai trabalhar e tá pagando essa escola aqui. Entendeu? O cara, ele colocava isso na nossa cabeça de uma maneira que você... Pô, peraí, realmente... Eu tô aqui, tem que estudar, né, cara? Os caras um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra. Pô, eu tô aqui, né? Mosqueando, na verdade, né? Então, ele abria esses conceitos sobre tudo. E é uma parada que ficou, né? Eu acho que você, como professor de filosofia, eu acho que você vai perdurar bastante na mente dos teus alunos, né? O que você acha a respeito disso? Eu fico muito feliz, assim, que tem alguns alunos que... Eu tô 3 anos lecionando, né? Não tô tanto tempo, assim. Sim. Não formou, ainda não tem ninguém que se formou? Não, porque eu já lecionei para terceiros anos, e aí eles já estão na faculdade. Entendi. Não é uma turma, você não pegou uma turma no início? Isso, eu já peguei as turmas no início, mas já trabalhei também com essas turmas. E aí... Até ontem eu construí lá um cursinho popular lá na Morabi, né? Que a gente faz um pré-vestibular focado para pessoas que não têm uma renda para pagar um cursinho preparatório, né? Para universidade. E aí a gente faz lá e a gente teve até uma formação e eu vi alunos meus participando, assim, sabe? E perceber isso, assim, da fala deles também, assim, de que a filosofia, a sociologia foram importantes exatamente para eles entenderem a importância deles estarem ali. E eram alunos, assim, que hoje estão se graduando em química, né? Mas que mesmo assim entende a importância, como falou, da consciência de classe, de entender, pô, eu tô me formando em química, mas eu não vou trabalhar só para mim. Eu quero construir uma sociedade melhor. E eu preciso saber que nem todo mundo vai ter condições de ter o mesmo acesso que eu, né? Por exemplo, esse aluno, por exemplo, eu... Aí já vê os meritocratas xaropes já, né? Todo mundo tem a mesma... todo mundo tem a mesma... Porra, tem que ser muito... Cara, assim, não consigo entender as pessoas pensarem de uma maneira dessa aí. Eu acho que é uma muleta para eles, para a pessoa que pensa assim, é uma muleta, eu acho, né? Uma parada tipo, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer uma atitude dessa isso que você está fazendo, que já de antemão, parabéns, né, cara? Porque é fácil todo mundo falar, não sei o quê, mas, cara, efetivamente botar em prática um negócio é difícil. Então, já te agradecendo e dando os parabéns pelo... Eu nem sabia disso aí, você falou agora, eu nem sabia. Você tinha esse cursinho, é um pré-vestibular, né? Já tentando tirar essa galera que tá mais, né? E dando
dando uma puxada, né, cara? Porque precisa. Porque se tu deixar pra meritocracia, não vai acontecer, né? A gente sabe. Então, puxando essa galera, pô, é bacana demais isso aí, né? Isso é interessante porque, assim, é claro que existem pessoas que saem da pobreza e vão conseguir, né, ter melhores condições, né, vão ascender a uma classe média, ter um poder de compra. Mas isso não é a regra, né? Porque se fosse a regra, a gente não teria miséria no Brasil, por exemplo. Exatamente. Né? Não é quem quer consegue. Você tem oportunidades que são geradas pelo meio também. O próprio livro que foi tirado desse termo, meritocracia, ele é um livro extremamente não criticando ele, criticando, né? exatamente, porque criticando isso aí, porque é um livro feito por pessoas que usufruíram da meritocracia para ser alguma coisa, né? Então, Sim. como é que você pode escrever um livro sobre isso? Não tem muito cabimento, né? E assim, e pensar, né, por exemplo, ali, né, a gente constrói o cursinho popular, assim, um coletivo, assim, a gente, e a gente fala isso, né, pô, ao mesmo tempo que você tá tendo aqui, vai ter outras pessoas que vão pagando ali, às vezes, R$2.000, que é mais do que um salário mínimo. Sim, uma baita de uma infra, né, cara? Professor vindo de online o tempo todo, né? Conteúdo, final de semana. E assim, por exemplo, a gente tem um cursinho, ele acontece no sábado à tarde. Por que ele acontece sábado à tarde? Porque às vezes tem aluno que trabalha sábado de manhã. Até meio-dia, no mínimo, né? Então, pô, o cara chega à tarde... O cara tá cansado ali. Às vezes a gente chega, pô, pra dar aula, animadão, assim, e tal. O cara tá morto. O cara tá, cansado. Lógico. Na pandemia, por exemplo, eu tive a experiência... Até comecei a construir esse cursinho, que ele já existia ali na Morábia, ali no Itinga, né? Não sei se conhece a Morábia. Eu conheço o Itinga, mas a Morábia não. Então, a Morábia é a associação de moradores ali do bairro Itinga, que tem uma atividade cultural muito grande, assim. Muito legal, assim, a parte de teatro e tem a biblioteca Lutador Dito, agora que é uma biblioteca comunitária, que tem um acervo muito legal também. E a gente consegue esse cursinho lá na biblioteca. E aí, na pandemia, eu tive contato com outras pessoas nas redes sociais por criar conteúdo, né? De outros lugares do país que construíam cursinhos populares. E um deles foi o da Cidade de Deus, lá do Rio de Janeiro. Sim. E aí a gente lecionava pela internet. Certo. E aí teve uma experiência que me marcou muito e que eu falo para os alunos, principalmente quando eu lecionava voltado para o pré-vestibular pago, né? Que eu falava assim... eu tava dando aula num sábado de manhã, eles tinham aula sábado de manhã e à tarde lá, porque a gente conseguiu juntar vários professores do Brasil todos, né, pela questão da tecnologia e tal. Pô, show de bola, tudo online ali, galera. Utilizando ali vários dos meios, né. Bacana. Pessoas tiveram acesso a professores que, de repente, jamais eles teriam... Sim. Né, acesso. Assim, ó, tinha gente com doutorado ali lecionando, assim, sabe, pessoas que, fazem pesquisas gigantescas, né, eu tava ali aprendendo com a galera. Bacana demais, assim, bacana demais. Aí, tinha um dia que a gente tava lecionando e eles eram muito participativos, assim, deixar o microfone aberto e tal, e eles estavam com o microfone fechado. Eu falei, pô, por que que... Eu tava assistindo a aula e era o professor de matemática que tava lecionando. Aí eu falei, aí ele perguntou, pô, por que vocês estão com o microfone fechado aí, galera? Eu falei, professor, é que tá tendo tiroteio aqui. Aí eu falo para meus alunos, pô, como que tu pode dizer que tu tem as mesmas condições para tu ter acesso à universidade se tu tá aqui numa sala com ar-condicionado, que tu sai daqui, vai para casa, pega o teu livro, vai fazer os exercícios pega o teu carrinho, iguais. vai para casa, ou pega um transporte público legal, vai para casa. Às vezes tem um ranguinho bacana lá. Carro, vai para casa. Porra. E o cara tá olhando pro computador e com medo de morrer, né? Tipo... Pô, não tem como dizer que tem as mesmas condições. Não. Né? Só... não tem só como. alguém que não... Assim, alguém que não pensa, né? Alguém que não pensa pode falar isso aí. Porque fora isso, se a pessoa tiver pelo menos uma interrogação na cabeça, cara, ela pode dizer, não tem igualdade. Não tem igualdade. Exatamente. Mas faz parte da vida a desigualdade, né? Porque você também já foi prejudicado e já foi beneficiado em algum determinado momento, né? Só que tem gente que é muito mais prejudicada do que beneficiada. Claro. Então, o negócio tem que dar uma equilibrada. E só atitudes como essa aí... Me desculpa, eu não vejo outra que não seja pela educação. Não existe uma revolta, não dá, não rola, não funciona. A gente sabe que não funciona, né? Porque a opressão é gigantesca, não vai acontecer nunca. E é através da educação e do
do pensamento, né? De questionamento, né? Questionamentos. Assim, claro, né? Como professor, eu sou até meio suspeito para dizer da importância da educação, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é necessário que a gente possa estar dentro da sala de aula, né? Lecionando e trazendo questões para os alunos. Né? Hoje a gente tem alguns pontos assim que se tornaram sensíveis que não deveriam ser, na verdade, que a gente deveria poder, né, questionar, refletir e trazer novas indagações. Às vezes, até teve uma professora na Bahia, não sei se chegou a ver, que ela foi demitida no colégio porque estava trabalhando um livro da Conceição Evaristo lá no colégio. E aí... depois foi o Instituto Luiz Gama trouxe essa ideia, né? E aí, pô, uma escritora que tá viva, que é uma das maiores escritoras do Brasil, por que a gente não vai louvar ela e olhar para os pensamentos dela? Sim. E tem um livro incrível dela que é o Olhos d'Água, que, pô, eu fiquei com os olhos d'água, assim, sabe? Tu vê a realidade de outras pessoas que você não conhece. Então é importante demais, assim, a gente ter acesso a isso e a gente ter essa liberdade de lecionar, né? Sim. Então, é necessário a gente poder questionar, refletir e criar as nossas próprias ideias também. Sim, sim. Você olhando a outras realidades, você já vai exercitar de manhã, que é fundamental, a sua gratidão. Né? Porque tem realidades que a gente, né, tem que ter uma gratidão pela nossa realidade, né? E assim por diante.